Graça e paz. Pela misericórdia do Senhor nosso Deus, estaremos juntos mais uma vez nesse domingo tão especial que Ele tem nos dado, especialmente por conta da responsabilidade social que cada um de nós assume diante dele e diante do nosso país. Hoje é o dia das eleições, mas nem por isso nós deixaremos de estudar a palavra de Deus, nem por isso deixaremos de refletir nos seus ensinamentos e desejar que esse início de semana que é hoje seja o prenúncio de uma semana abençoada por Deus e que todos nós sejamos realmente felizes, realizados nessa nova grande bênção que Deus começa a nos dar, uma nova semana. Desejo que tudo esteja bem na sua vida, na sua casa, com a sua família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse domingo maravilhoso que estás a nos conceder. Obrigado, Deus, porque estaremos exercendo a nossa cidadania, contribuindo, ó Deus, com a democracia do nosso Estado, escolhendo, Pai, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, em cada uma das cidades brasileiras, e nós especialmente aqui no estado de Pernambuco e muito especialmente na cidade do Recife. Que tu conduzas, ó Deus, toda a eleição, todo o processo, e que só a tua vontade se estabeleça nas urnas. Nós te oramos e nós te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. As paz, irmãos, estaremos agora fazendo a leitura bíblica que se encontra em Salmo 150, que diz: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Graças a paz, irmãos. Estamos no mês de novembro, mês dedicado à música, e temos como tema ao Deus Criador toda a nossa adoração. A divisa se encontra em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Amém. A música desse mês fala sobre Deus da criação. Música tema Deus da criação. Deus da criação, do mar, da terra e céu, és o Altíssimo adorado, entre nós como em Sião, Deus maravilhoso, Criador, tu és santo.
universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Cedo de manhã contemplamos teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu. Tu és o Deus da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia que tu nos concede. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, pelo aprendizado, Pai, da tua palavra. Quero te pedir uma bênção especial pela vida do nosso ministro de música, pelo Ministério de Música da nossa igreja. Abençoe o nosso ministro, abençoe o nosso irmão Elvis, a sua família, Pai, sua mulher, seus filhos. Senhor, dá sabedoria ao teu servo, Pai. Dá discernimento, Pai, para ele conduzir a tua obra. Abençoa, Senhor, cada ministério de música, Senhor, espalhadas por toda a igreja, Pai. Fica conosco, nos ajuda, nos mantém firmes, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar em teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Amém, que assim seja. Oremos. Pai querido, amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, cultuando o Teu nome. Quero te pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão dizimando, Senhor, estão ofertando para a Tua obra, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando essas vidas, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está passando nessa situação da pandemia, Senhor. Esteja com aquelas pessoas que estão desempregadas, que não estão com condições, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Pai. Quero te pedir também, Senhor, pela nossa igreja, que o Senhor possa estar fazendo, Senhor, o que Tu queres nela, Senhor, mudando, que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor, operando o Teu querer na nossa igreja, Pai. Perdoa os pecados, foi para contigo, e em Teu nome que eu te oro e te agradeço. Amém. Amados irmãos, nós estamos no mês de novembro. Como já temos falado, novembro para os batistas brasileiros é o dia dedicado à música. É o mês em que o Ministério de Música em todas as igrejas evidencia o seu momento e agradece a Deus a possibilidade de servi-lo através da música. Oremos em favor de todo o ministério musical de todas as igrejas e especialmente da nossa igreja, a primeira igreja evangélica batista na Torre, pelo nosso ministro de música, o irmão Elvis Rodrigues, e por todas as pessoas, todos os componentes que fazem parte desse ministério. Que o Senhor os conduza, os fortaleça, os guarde, os proteja realmente de todo mal e conceda-lhes a inspiração para continuarem a servir ao Senhor através do louvor, através da música, através da proclamação do seu santíssimo nome. E hoje, na escola bíblica dominical, nós queremos falar a respeito de um tema bem comum na igreja, que são os instrumentos musicais citados na Bíblia. Vamos discorrer nesses instantes sobre este assunto. A Bíblia, amados irmãos, ela é repleta de música, de instrumentos musicais, principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tínhamos muito isso de música, mas no Antigo Testamento, com certeza, há uma evidência muito grande desde o Gênesis.
A Bíblia não diz não, mas eu acredito que enquanto Deus fazia a terra, Ele fazia com um fundo musical tocado pelos anjos. Isso é só uma expressão minha, viu, irmãos? Isso não é bíblico não, é apenas uma citação que eu estou fazendo aqui. A música e os músicos sempre desempenharam um papel vital na adoração ao Senhor. Os irmãos já pensaram em participar de um culto onde não houvesse nenhuma música, nenhum solo, nenhum grupo cantando, nem mesmo a congregação entoando um louvor, só leitura da palavra, só oração? Com certeza nós estaríamos fazendo a vontade de Deus, estaríamos nos alimentando da palavra, estaríamos conversando com o Senhor, mas os irmãos hão de concordar que faltaria alguma coisa, não estaria completo para nós. Por isso, ratifico a minha palavra de que a Bíblia, ela está recheada de música, de instrumentos musicais, especialmente no Antigo Testamento. Eram objetos que eram utilizados para adoração ao Senhor nosso Deus. Por exemplo, quando o Senhor salvou milagrosamente os israelitas lá no Mar Vermelho, após atravessarem aquele mar a pé enxuto e verem os inimigos seus, o exército egípcio, perecer na água do mar, era motivo de cântico, era motivo de adoração. Então, a irmã de Moisés, Miriam, ela liderou as mulheres num cântico com dança, e essa dança era chamada de dança de vitória, e elas tocavam um instrumento musical chamado pandeiro, e esse acontecimento mostra como a música era importante para o povo de Israel. Eles tinham acabado de escapar do exército egípcio, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, muitas mulheres tiveram os seus instrumentos à mão, prontos para serem tocados. E conforme o livro do Êxodo, capítulo 15, versículos 20 a 21, nós lemos o seguinte: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Mais tarde, amados irmãos, o rei Davi providenciou milhares de músicos para tocar seus instrumentos como parte da adoração no tabernáculo. E esse sistema de adoração através da música, ele continuou a ser usado no templo através do seu filho Salomão. O templo que Davi preparou, idealizou e custeou todo o material, Salomão então construiu para a glorificação do nome do Senhor. Em
1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5, diz assim: e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Praticamente, amados irmãos, eu quero chamar a nossa atenção, porque hoje em dia é comum alguns grupos e até pessoas se auto-intitularem de levitas, mas levitas não são só aqueles que cantam, levitas não são só aqueles que tocam. Foram chamados levitas os 38.000 homens que Davi separou para o serviço de Deus, para o serviço do templo. Por exemplo, um porteiro que servia no templo era chamado de levita. Um soldado que guardava o templo também era chamado de levita. Um musicista que tocava lá no templo era chamado de levita. Alguém que fizesse parte do coro, cantasse, também era chamado de levita. Então, praticamente, amados irmãos, todo o Antigo Testamento possui diversas referências a instrumentos musicais, a dança, celebrações diversas, acompanhadas de muita música. Os instrumentos descritos na Bíblia eram de madeira nobre, peles de animais esticadas, metal e de chifre. Alguns eram incrustados de marfim. As cordas eram de fibras de vegetais e de tripas de animais, apesar de que hoje em dia nós não temos nenhum instrumento que tivesse sobrevivido a todo esse período que nós estamos vivendo. Os instrumentos usados nos tempos bíblicos, eles podem ser divididos em 3 categorias, meus irmãos. Primeira, instrumentos de corda, como a harpa, a lira e o alaúde. Instrumentos de sopro, como a buzina, o chofar, a trombeta, a tão apreciada flauta ou o pífaro. 3. Instrumentos de percussão, como o pandeiro, o sistro, os símbolos, as campainhas ou sinos. Os músicos tocavam esses instrumentos para acompanhar poemas, para acompanhar danças, para acompanhar canto. Em 1 Samuel 18, 6 e 7, nós vamos encontrar o seguinte: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando,
se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Muito embora, irmãos, esse grito de alegria tivesse sido um cântico de vitória, para o rei Saul esse cântico não agradou muito não. Ele ficou extremamente raivoso, com inveja de Davi, por ser ele o rei e Davi ser aplaudido daquela maneira. Examinemos, pois, rapidamente, com mais detalhes, cada um desses instrumentos musicais. Instrumentos de corda. A harpa e a lira eram instrumentos leves, portáteis, com cordas esticadas numa estrutura de madeira. Davi tocava um instrumento de corda para acalmar a alma angustiada do rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, nós lemos: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. A música tocada por Davi acalmava ao rei Saul no seu período de turbulência, no seu período de tentação. A música enchia o seu coração de paz, de alegria, de tranquilidade. E a história é essa: Davi tocava harpa. O outro instrumento era o alaúde. O alaúde, em geral, tinha um formato diferente da harpa. Muitas vezes consistia de algumas cordas esticadas numa estrutura com uma caixa de ressonância. As cordas que vibravam talvez produzissem um som melodioso, parecido ao do violão clássico de hoje. As cordas eram de fibras vegetais retorcidas ou, como já dissemos, de tripa de animais. Instrumentos de sopro. Estes instrumentos são mencionados com frequência na Bíblia. Um dos mais antigos é a buzina judaica, conhecida como shofar. Tratava-se de um chifre oco de carneiro que produzia tons altos e estridentes. Os israelitas usavam o shofar a fim de reunir as tropas para a batalha e para indicar ao povo a hora de agir. Como vemos, por exemplo, em Juízes capítulo 3, versículo 27 e o capítulo 7, versículo 22, que diz assim: E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá, até Beticita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Esta história é realmente fascinante, porque trata de como Deus agiu através dos seus juízes, e esse especialmente chamado Gideão. Outro tipo de instrumento de sopro era
a trombeta de metal. Um documento encontrado entre os rolos do Mar Morto indica que os músicos podiam tocar uma variedade impressionante de tons nesse instrumento. O Senhor pediu que Moisés fizesse 2 trombetas de prata para serem usadas no tabernáculo. Isso está registrado lá em Números 10, capítulos de 2 a 7, que diz assim: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas, porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então, irmãos, as trombetas de pratas eram utilizadas, segundo esse relato, como chamamento para a batalha, como orientação para os exércitos israelitas contra os seus inimigos. Mais tarde, amados irmãos, nós vamos encontrar a citação dessas trombetas na inauguração do templo lá em Jerusalém, que produziu um som extremamente poderoso. Em 2 Crônicas 5, 12 e 13, diz assim: e os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E essas trombetas, amados irmãos, elas tinham os mais variados tamanhos. Algumas chegavam a medir mais de 90 centímetros do bocal onde se tocava até a extremidade na forma de sino. Um dos instrumentos de sopro favoritos dos israelitas era a flauta. Seu som alegre e melodioso animava as pessoas em reuniões familiares, festas e casamentos. Em 1 Reis 1:40 e Isaías 30:29, nós encontramos a expressão: e todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel.
Então, a flauta ela era muito usada porque ela tinha um som um tanto quanto lírico, podia ser ouvido nos funerais, como em rituais de luto. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23, nós vamos ver uma referência quando Jesus chegou na casa de Jairo, que a menina já estava morta, e Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Finalmente, irmãos, instrumentos de percussão. Os israelitas usavam vários instrumentos de percussão. Os sons rítmicos ajudavam a despertar fortes emoções. O pandeiro era feito de pele de animal, bem esticada, numa estrutura redonda de madeira, como hoje nós conhecemos o pandeiro. Quando o músico ou dançarino batia no pandeiro com a mão, ele produzia um som seco de tambor. Quando se balançava o pandeiro, sininhos presos nele produziam um som rítmico. Outro instrumento de percussão era conhecido como sistro. O sistro era uma espécie de chocalho, uma armação metálica oval e barras horizontais com discos de metal e um cabo. Quando balançado rapidamente para frente e para trás, o sistro produzia um som metálico agudo e ritmado. E por fim, amados irmãos, címbalos de bronze produziam um som ainda mais agudo. Os címbalos eram discos de dois tamanhos. Havia os címbalos grandes, que eram batidos com força um com o outro, e havia címbalos menores, melodiosos, que eram tocados entre dois dedos. Os dois produziam um som de metal, mas com intensidades diferentes. A gente poderia ter uma ideia desses címbalos hoje nos pratos que eram tocados em bandas escolares, em fanfarras. Eram dois discos grandes que se batiam um contra o outro e produzia um som estridente. E também havia os címbalos menores, que eram também pratos pequenos, discos pequenos, que eram tocados entre os dedos, produziam sons sonoros e estridentes. No Salmo de número 150, versículo 5, nós vamos encontrar a palavra e a recomendação: louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos altissonantes. Címbalos sonoros eram os símbolos pequenos de dois dedos, e altissonantes eram os pratos maiores. Estes, amados irmãos, são alguns dos muitos instrumentos musicais que eram usados no período do Antigo Testamento para celebrar, e principalmente celebrar, o culto ao nosso Deus. Que ele, portanto, que tem sido celebrado ao longo do tempo, ele permaneça sendo adorado
louvado e reconhecido como Senhor por todos nós. Que Deus se digne em abençoar a você, a sua família, a sua casa. Amém. Irmãos amados do Senhor, hoje à noite, mais uma vez, nós estaremos reunidos para o culto de celebração, de gratidão ao nosso Deus, de honra e exaltação e proclamação da sua palavra. Hoje à noite, às 18 horas, aqui no templo, nós estaremos mais uma vez nos reunindo para celebrar o nome do Senhor nosso Deus. Quero aproveitar a ocasião para agradecer a Deus pelas suas ricas bênçãos sobre nós, agradecer aos irmãos pelas orações que têm sido feitas, pelos outros e todos por um só. Então quero agradecer por cada um dos irmãos que continuam orando uns pelos outros, especialmente por aqueles que estão doentes. Deus seja glorificado na recuperação de todos e que nós tenhamos um grande culto de gratidão e adoração a Deus pela bênção da cura, da recuperação. Mas eu quero agradecer aos irmãos de uma forma especial por todos aqueles que oraram pela irmã Kétura. Todos nós oramos no sentido de que Deus a curasse da sua enfermidade. No entanto, aprove a Deus levá-la para mais perto de si. E a irmã Kétura partiu. Seu filho Tibério pede que eu agradeça em seu nome, em nome da família, aos irmãos que oraram em favor dela. Ele agradece penhoradamente as orações que foram feitas em seu favor e que Deus o ajude a superar essa dor tão grande que a partir de ontem ele está sentindo juntamente com os seus. Que Deus console os corações dessa família enlutada. E nós, como igreja, certamente lamentamos a partida da nossa irmã, agradecendo a Deus por toda a convivência que nós tivemos com ela. Alguns irmãos por muitos anos de convivência, outros nem tanto, mas todo o período de convivência que nós tivemos com a irmã Kétura foram momentos de satisfação, de alegria, de adoração ao nosso Deus. Guardemos na nossa lembrança o seu sorriso franco, a sua predisposição e a sua motivação de adorar a Deus com aquilo que ela bem sabia e podia fazer. Deus conceda o consolo devido ao seu esposo e que toda a sua família continue na graça do Senhor Jesus Cristo. Aproveito a ocasião também para mais uma vez agradecer aos irmãos, àqueles que estão fazendo os seus depósitos na conta da igreja, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. São essas ofertas e esses dízimos que têm mantido o trabalho aqui na nossa igreja, pago todas as nossas despesas e, graças a Deus e à fidelidade dos irmãos, nós estamos cumprindo com todas as nossas obrigações. Então Deus seja louvado. E ratifico o convite. Hoje à noite, 18 horas,
convido a todos os irmãos para estarmos aqui, para o culto, para a celebração. Informamos aos irmãos mais uma vez que nós já estamos com o nosso culto presencial, e eu quero convocar os irmãos para estarem presentes, porque acredito eu, amados irmãos, que após as eleições, precisamente no início do mês de dezembro, nós tenhamos novamente um lockdown, um afastamento social, uma propagação do fique em casa, com as coisas fechando e voltando ao status quo de meses anteriores. Tal é o número de contaminados que nós enfrentamos e constatamos nesses últimos dias aqui no nosso estado. Que Deus seja conosco, nos abençoe e continue a proteger cada um de nós, os seus filhos, e que a sua vontade seja estabelecida na nossa vida. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Santo maravilhoso, graça te damos, Senhor, porque estamos reunidos no Teu nome, Senhor. Abençoa o culto que terminou, abençoa o pastor, toda a sua família, Senhor. Abençoa cada membro da Igreja Batista da Torre, Senhor. Sei com cada um, dando sabedoria, dando livramento, Pai, capacitando, Senhor, cada um, cada vez mais. Abençoa, Jesus, todos nós, Pai. Derrama Teu amor no nosso coração, Senhor. Tem de misericórdia da nação brasileira, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um que vai voltar domingo, Senhor. Dê sabedoria na mente, Pai. Abençoa a mente, abre o entendimento, Senhor. Vai livrando, Jesus. Vai nos capacitando cada vez mais, Senhor, para fazer sempre a Tua vontade, Senhor. Tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Derramando Teu amor no nosso coração. É isso que nós precisamos, meu Deus. Que nós fique cada vez mais unidos, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa a nação. Abençoa a família. Abençoa cada irmão ali, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa a nação brasileira, Pai. Abençoa o estado de Pernambuco. Vai dando sabedoria. Abençoa o Recife, meu Pai. Que todo mal saia de Pernambuco, que todo mal saia do Recife, que todo mal saia do Brasil, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai, ser liberto desse mal, meu Deus. Que a gente possa ser liberto dessa praga, Senhor. Tem de misericórdia, Jesus, de cada um, que esse mal caia por terra, em nome de Jesus, que ele nunca mais volte. Que ele seja eliminado, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos protege, é o Senhor que nos livra de todos os mal, meu Pai. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse trabalho que foi realizado, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Eu Te agradeço tudo em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus.